Ai, Chris Bangle. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews, comigo Jorge. Hoje estamos aqui na zona do Aeródromo da Maia, está um bocadinho de vento, esperemos que isso não atrapalhe muito e no background temos ali as típicas avionetas, esperemos que também não atrapalhe. Bem, antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, para não perderem nada. E hoje temos aqui um carro que me dá um enorme prazer em gravar, como podem calcular. É mais um daqueles, estas grandes berlinas de topo de gama. Portanto, e eu sei que temos aí muita gente que gosta deste tipo de conteúdo, hoje é especificamente para vocês. E o que é isto? Para quem não sabe o que é isto, eu se calhar vou-me obrigar aqui um bocadinho, isto é nada mais, nada menos do que um dos BMWs mais controversos de sempre. Eu hoje vou lançar aqui vários exercícios, mas digo-vos já, assim, em primeira mão, que eu sou absolutamente fã disto. Portanto, agora podem-me atacar à vontade, ok? Sou muito fã deste carro. O Série 6 também, que seguiu mais ou menos esta filosofia. Série 6, Coupé e Cabrio. Eu já tive o prazer de vos trazer um M6 Coupé, incrível. Já temos, de facto, carros fantásticos aqui no canal. E, portanto, hoje vamos falar do tão controverso e polémico BMW E65. O E65, porque neste caso é o normal, a versão normal. O S66 era o long wheelbase, e eu creio que também podiam ter um S67, que era o Bulletproof. Muito interessante este dado. Antes de seguirmos aqui mais no vídeo, queria deixar um agradecimento ao Bruno, que é um seguidor do canal, pela assistência aqui do carro. Nós já falámos há algum tempo e, portanto, consegui marcar agora. Ainda que isto não seja talvez o exemplar que eu mais gostasse, em termos de configuração, motorização, serve para enquadrar aqui este modelo e passar um bocadinho da história. Que isso é que é verdadeiramente interessante. E que história! Já temos muitos aqui no canal desta linhagem, da Mercedes também com o Classe S, vamos ter Audi A8 e outros segmentos inferiores também. A minha ideia, como vocês sabem, é tentar trazer de tudo um pouco. Mais uma vez, chama a atenção, se tiverem carros desta altura, únicos, exclusivos, com configurações ou motorizações específicas de performance, entrem em contato comigo. Eu tenho muito interesse mesmo, já sabem. Portanto, eu sinceramente nem sei por onde começar, vamos tentar simplificar isto, o que não é fácil, porque há muita coisa para dizer aqui. Porque para quem não sabe, este carro que eu tenho aqui ao meu lado foi, para além de ser um dos mais polémicos e que deu mais que falar, foi precisamente porque introduziu uma nova filosofia de design a tecnologias completamente diferente do que estávamos habituados. Este foi bem pioneiro até no mercado, pessoal. Isto introduziu aqui muita coisa. Eu estou-me a lembrar de algumas, por exemplo, o Night Vision, creio que foi o primeiro a utilizar foi este S65, depois tivemos no W221, que eu já tive o prazer de trazer aqui ao canal. Aliás, posso dizer que com este Série 7, daqui para a frente já vos apresentei tudo. Outras gerações, configurações, motorizações, fica a faltar para trás, e da Mercedes também já vamos bem lançados. Sendo que tenho também um W126 para apresentar, depois fica a faltar o 116, mas de facto já temos aqui muita coisa reunida para vocês ficarem a conhecer tudo, ou um pouco da história da indústria aqui automóvel. Ora, para quem não sabe, este modelo que está aqui substituiu o tão famoso E38. Eu também tenho mais do que um para gravar, tudo a seu tempo. E porquê? Porque de facto o E38 era um carro adorado, eu pessoalmente também gosto muito, pela sua simplicidade. Simplicidade de linhas, elegante, charmoso, pouco complexo, nada a ver com o que temos aqui, quer em termos tecnológicos, quer em termos de design mesmo. Porquê é que eu comecei por falar em Chris Bangle? Porque esse foi o responsável do desenvolvimento e do design deste carro. E para quem não sabe, isto não era suposto até ser assim. Um dado muito curioso, e eu adorava assistir ao desenvolvimento disto na época, e sou absolutamente fã disso, aos protótipos, a todo o desenvolvimento inerente a este carro. Porque já nesta altura se pensava em produzir um fastback ou uma espécie de carroceria coupé. O que depois reconhecemos mais tarde com um CLS, um Porsche Panamera. Ainda há pouco tempo vos tive o prazer de apresentar aquele CLS magnífico e posso já indicar que vamos ter mais AMGs dessa época. Incrível mesmo. É muito interessante esta interação entre os seguidores. Isso é que é fantástico. Portanto, entrem em contacto comigo se quiserem de facto que eu traga o vosso carro aqui ao canal. Mas lá está. Isso não foi tão bem aceito. E portanto, mas às vezes é pior a emenda que o soneto. Isto para quem não gostou deste carro e torceu o nariz. Eu pessoalmente adoro, portanto ainda bem que saiu assim, mas não era suposto ter saído exatamente assim. Mas isto foi o que deu para sair. Vai assim. E portanto imaginem isto na época. Agora eu lanço já um exercício para vocês. Eu quero saber, e deixem-me saber nos comentários, é mesmo importante, de que lado é que vocês estão.
se nunca gostaram disto, acham horrível, sempre criticaram, ou se por outro lado, sempre gostaram deste carro. Pá, estou mesmo curioso, comentem tudo aí. É interessante perceber esse exercício. Foi um carro altamente criticado pelos fanáticos da marca, principalmente, pelos mídia, comunicação, tudo. De facto, isto deu muito que falar na altura em que foi lançado. E talvez um dos mais culpados foi esse Chris Bangle. Se calhar se ele tivesse um buraquito para se enfiar, eu imagino, não devia ter sido fácil. E é um exercício também interessante de se fazer, porque se nós formos ver, por exemplo, a Mercedes, isto é cíclico. Os fabricantes de tempos a tempos acontece isto. O Mercedes também não teve uma tarefa fácil com o W220, que era um concorrente também da altura deste carro. Eu já tive o prazer de vos trazer um exemplar incrível, um S600 V12, porque esse também foi altamente criticado. Lá está, também não tinha uma herança fácil, quer dizer, vinha de um W140 e aqui vinhamos de um E38. Não era de facto fácil. Mas lá está, começávamos nesta altura, e daqui de 2000 para a frente, os fabricantes começavam a inovar. E isso era transversal a outras marcas. A inovar, vamos fazer coisas diferentes no design, vamos começar a carregar com tecnologia, vamos fazer mais coisas. Pronto, algumas delas não foram tão bem aceites. Posso-vos dizer que este E65 teve produção ali mais ou menos de 2001, é o indicado, a 2008. E ali pelo meio, naturalmente, recebeu um facelift de 2005. Na tentativa ou com o intuito de pacificar ou de controlar tamanha polémica. Eu pessoalmente gosto mais do facelift. Gosto porque acho mais moderno, é se calhar mais ao meu estilo, acho mais consensual, gosto mesmo muito. Se eu tivesse um carro deste, e já equacionei muita vez, seria provavelmente no facelift. Adoro, sou fanático. Depois disto tivemos o F01/F02, que eu já tive o prazer de vos apresentar, que curiosamente, e agora que eu estou a ver que não temos aqui a designação, também foi um 730D. Um bocadinho diferente, lógico. Mas lá está, a quando do lançamento do F01/F02, e aconteceu o mesmo com o W221 da Mercedes, que eu também já tive o prazer de vos apresentar, eu creio que a coisa normalizou um bocadinho. Portanto, aqui foi um pouco, um susto, e depois lançamos uma coisa, para acalmar um bocadinho mais normal. É essencialmente isto. Mas mesmo assim, eu acho que existe algo inerente a este S65, por ser o primeiro, uma mágica, que acaba por ser um bocadinho mais especial, não sei. Eu, apesar de preferir o facelift, gosto mesmo muito desse carro, acho incrível, sempre gostei desta geração do Série 7, há qualquer coisa neste modelo em específico, por ser o primeiro, não sei, acaba por ser mais especial. Vocês imaginem isto é muito importante, este carro a ser lançado com tudo o que trazia, é uma loucura. E a malta a criticar, ei, bem, devia ter sido bonito. Eu vou só ligar porque está, de facto, muito calor. Temos de ter aqui o ar-condicionado. Tudo isto, só eu colocar a chave, botão, tudo isto era novo. Todas estas coisas. Já lá vamos, muita coisa mesmo. Mas eu quis começar por aquilo que deu muito que falar. E que no fundo era o polémico, a questão. O design, já vos expliquei, mais concentrado nos 3/4 traseiros. E depois, o nosso iDrive. Creio que pela primeira vez utilizado. Eu nem sei como é que hei de apelidar isto, de identificar isto, porque é uma completa confusão. Vocês não têm noção, eu já nem me lembrava disto. Eu cheguei a andar em alguns S65 quando era novo, mas já não me lembrava de mexer nisto, porque isto depois, com modelos que saíram a seguir, isto ficou um bocadinho diferente. Mas de facto, o que eu vos posso... Há um dado interessante que, para no fundo caracterizar este iDrive, é que os fabricantes na altura, outros, já pensavam nisto. Só que lá está, a BMW lançou isto foi tão criticado que a malta recuou. Por exemplo, vem-me à cabeça o W221 que eu vos apresentei. Também já tinha algo parecido, o ecrã até mexia, mas era diferente. Não era tão confuso, era um bocadinho mais prático. Agora imaginem, virmos de um E38, o E38, quando eu vos trouxer, nada a ver com isto, para isto que está aqui. Mas lá está, mais uma coisa pioneira, mais uma, porque este que eu creio que foi mesmo dos primeiros modelos aqui de produção a concentrar praticamente tudo no sistema de infoentretenimento. Mas era tão complicado. Coisas tão básicas como, por exemplo, a climatização. Nós temos aqui a zona da climatização. Isto nem tem muitos botões, a consola é bem resolvida, extremamente elegante, eu gosto imenso, já lá vamos. Para selecionar a temperatura, auto, ligar o ar-condicionado, a ventoinha, tudo isso. Inclusive aqui por cima, nesta consola, que eu até gosto deste design, já podíamos controlar aqui o fluxo, vejam, esquerda ou direita, aqui para cima ou para baixo, só que
se quiséssemos mesmo direcionar o ar, nós tínhamos que entrar aqui para a esquerda, e vocês podiam mexer para a esquerda, na diagonal, para cima, para baixo, tudo neste iDrive. Isto foi o primeiro a utilizar também esta roldana, isto que está aqui, nós reconhecemos ainda de hoje em dia. Mas vinhamos tudo para a esquerda, eram vários passos para fazer uma coisa que deveria ser tão simples só com um botão. Imaginem a conduzir, quer dizer, a complicação disto tudo. Tínhamos que vir aqui clicar, depois era clicar ainda, mexer, direcionar para cima, para baixo, mais, menos. Para a rádio era algo também confuso, tínhamos que entrar no FM, depois para o lado, para a esquerda, para a direita, para baixo, selecionar a rádio. Ai, era uma loucura, pá. Pronto, temos aqui ainda o botão do menu, ok, para recuarmos. Podíamos ter a navegação, neste caso tínhamos que inserir, eu creio que é ali atrás, o GPS, o CD. Este aqui não está disponível. Pá, os dados de bordo, navegação, depois lá está. Como isto tinha elementos na diagonal, se nós não selecionávamos bem aqui no joystick, ele ia mesmo para a direita e não ia na diagonal. Isto era muito confuso, era muito complicado de se mexer. Aqui, o entretenimento, a rádio. Ai, eu olho para isto, começo a mexer, dá-me logo vontade de largar. Ih, larga! Fica aí e faz o que quiseres. Imaginem! Mas pronto, era o iDrive, que hoje conhecemos bem, não é? Da BMW, um sistema fantástico, com uma série de coisas. Isto foi naturalmente evoluído muito. Mas este S65 foi aqui o primeiro, eu creio que mesmo o primeiro a utilizar. Imaginem também o quão polémico isto foi. Vamos então falar de coisas únicas, verdadeiramente únicas, principalmente aqui na BMW. O nosso seletor, depois também começámos a ver na Mercedes, principalmente, este S65 já utilizava aqui, N, R, P, mas tinha um comportamento um bocadinho específico, nós tínhamos que andar para a frente e para baixo, não era só para cima e para baixo, ok? Era bem específico, bem único. Isto era colocado aqui na consola, porque tínhamos esta coluna aqui da direção, que também não era assim tão comum esta coluna mesmo, que dava para colocar mais coisas, para no fundo libertarmos espaço aqui. Era o que os fabricantes alegavam, talvez. E portanto era bem específico isto, não estávamos nada habituados a ver. O próprio start-stop aqui do botão, colocar a chave e depois clicar no botão, bem específico aqui da BMW, começámos a ver nos modelos seguintes. Pá, aqui há alguns botões colocados de uma forma assim um bocadinho esquisita, por exemplo aqui o dos sensores de estacionamento, mesmo ao lado do start-stop, do outro lado temos um também para abrir a mala. Parece que aqui está um espaço um bocadinho livre, vamos colocar aqui um botão. Aqui neste lado vamos colocar outro. Outra coisa bem interessante, que antes víamos mais na zona da consola, o típico telefone que retirávamos para utilizar. Aqui a BMW pensou em algo diferente. Neste caso, e se nós abrirmos aqui esta portinha, também temos aqui um telefone. Vejam isto, isto é um telefone que está aqui, diz BMW, ok? Mas se não quiséssemos utilizar isto, porque isto aqui também já tinha a conectividade e tal, um bocadinho mais evoluído, aqui bem camuflado nesta zona do CD, mais um CD e do botão do volume, clicávamos e tínhamos o nosso teclado. Isto tinha para fora e nós clicávamos aqui para marcar o número. Incrível, vejam este detalhe, extremamente escondido, bem camuflado, pá, acho fantástico. Mais uma vez, numa altura em que os fabricantes davam muita atenção a isto, aos detalhes, vamos colocar isto aqui, vamos pensar nisto, epá, era brutal, cada coisa era específica, única. E vejam bem, contemplem esta consola. Aqui a madeira, pronto, madeira, que eu adoro, fantástica mesmo, a zona da madeira, isto aqui tem tudo madeira nesta zona. Os materiais no geral, tudo materiais macios, aqui na porta, em todo lado, lá em baixo também, tudo macio, podemos apertar, no interior tem tecido, epá, é incrível, sinceramente. Epá, gosto tanto disto. Sabem o que é isto? Isto são os ajustes do banco. Também estávamos bem habituados a ver, no fundo, no banco, nessa zona lateral ou na porta, por exemplo, a Mercedes utilizava na porta. Aqui a Mercedes, a BMW quis inovar talvez um bocadinho, muito específico também, característico deste S65. Eu adoro estes detalhes. É que era tudo praticamente diferente neste carro. Incrível! Foi mesmo... O desenvolvimento disto foi absolutamente específico. E isto aqui tem que se lhe diga, porque, por exemplo, nós temos aqui o formato no fundo do banco, costas, esta zona, este ajuste para as pernas, a zona aqui de trás das costas, só que nós tínhamos que selecionar, por exemplo, criar a zona de cima, seleciono de cima, e depois vinhamos à roldana, aqui este botão, e puxávamos para a frente ou para trás. Vejam, para a frente ou para trás. Esta zona de baixo, para a frente ou para trás. Era 2 steps. Portanto, este carro era praticamente criado com uma data de steps. Uma coisa para fazer isto, outra coisa para fazer aquilo. Não era só uma coisa a fazer tudo. Tínhamos várias etapas. E nós encontramos isso em praticamente
uma série de funcionalidades no carro. Portanto, primeiro clicávamos aqui e depois mexíamos no botão. Interessante porque este botão, se vocês rodarem para a esquerda ou para a direita, no caso do meu, por acaso aqui não está a acontecer, mas no meu, do condutor, se eu rodar para a esquerda ou para a direita, ele ajusta o apoio lombar. Aqui acho que, se calhar também. Muito interessante, pá, estes apontamentos todos. Ainda tínhamos memória, e neste caso aquecidos, temos aqui 3 níveis, depois podiam ter ventilados também. O volante também podia ser aquecido, e são mais opcionais. Esta unidade em específico, pronto, não tem assim muitos opcionais, tem um ou outro, mas ainda podíamos rechear isso com mais coisas, mas já está. Aquecidos, ventilados, volante, elétricos, memória, isso já era mais ou menos comum nesta época, principalmente considerando estas berlinas topo de gama. Pá, mas gostei de facto disso. Outra coisa, porta-copos. E aqui esta zona da consola, aqui ainda temos um espaço de arrumação, podemos arrumar alguma coisa, podíamos ter depois de isqueiro, este não tem, e por cima ainda temos outro espaço de arrumação. Tudo com a madeira, esta consola fantástica. Mas aqui os porta-copos, pá, eu não me lembro de ver isto. O porta-copo em si tem uma portinha. Vocês podem tapar o porta-copo. É uma coisa de facto esquisita. O que nós encontramos hoje em dia são os porta-copos inseridos numa consola e nós podemos fechar a consola, mas a consola tem porta-copos, entradas USB, inductive charge para o telefone, quer dizer, dependendo dos modelos, e nós podemos fechar aquilo tudo. Aqui não, aqui nós fechamos só o porta-copo, com esta portinha. Muito específico também. Na consola em si, que é também bem específico o design, temos a madeira, o contorno de tudo isto incrível, que se prolonga até aqui atrás, é fenomenal. O acabamento, o próprio design de tudo isto. Isto aqui abre em 2 fases, direita, esquerda. Tem bastante arrumação, sim, mas tem que se lhe diga também. E porquê? Para já tem aqui um espacinho de arrumação camuflado, escondido, muito giro, mini. Dá para colocar, por exemplo, umas moedas. E depois tem um botão que dá para trancar a mala. E eu vou explicar o porquê disto estar aqui. Eu creio que será mais ou menos isto, porque na chave, e se nós tirarmos aqui a nossa chave, que era uma chave também um bocadinho diferente, se calhar o formato, reconhecemos BMW, mas se calhar o formato em si, isto nós tínhamos a chave física mesmo, nós podemos chegar aqui, tirar a chave física e podemos fechar esta consola. Ok, é mais ou menos comum, também costumávamos ver isso no porta-luvas, neste caso aqui o porta-luvas não dá para fechar. Mas isto era, por exemplo, se nós chegássemos a um hotel, a um casino, algo em que teria que entrar aqui alguém para ir estacionar o carro, que era mais ou menos habitual, principalmente considerando estas berlinas, o típico valet parking, vocês se quisessem, trancavam a mala. Portanto, eu vinha aqui, trancava a mala e depois trancava a consola e guardava a chave. Só dava isto à pessoa que ia conduzir o carro. Ou seja, a pessoa se quisesse abrir a mala, porque por norma nós escondíamos coisas, se quisesse abrir a mala não conseguia. Por fora não dava, na chave se quisesse não dava, porque aqui estava trancada manualmente. E portanto, eles não tinham isto para abrir e aceder. E interessante isso. Portanto, a BMW ter pensado nisto. São muitas coisas, é muita história. Eu perdia horas e horas aqui, mas não dá. Temos de tentar resumir mais ou menos. É isto. Não podia faltar aqui o típico painel de porta, com um design também bem específico. Gosto muito. Vários elementos, a típica madeira. Pronto, já percebemos que está em todo o habitáculo. Aliás, existe ali uma parte que ainda não vos mostrei, que é mesmo bem expressiva. Mas temos aqui, como eu vos disse, tudo macio em todo o lado, tecido no interior. E ainda temos este elemento. Lá está, aqui como é tudo neste tom de cinza, não há grande contraste, mas este carro, vocês podiam ter isto com specs, bege, camels, outros tipos de madeira, BMW Individual, e vocês não têm noção, pesquisem na internet, é uma loucura. Temos estes 2 cromados que eu adoro, o cromado exterior da moldura dos vidros e o interior, bem característico também destas berlinas. Gosto aqui também desta zona do trinco. Aqui os botões, bem específicos também para operar os vidros. Ali a cortina traseira, tínhamos aqui, podíamos operar, também era mais ou menos comum. E depois, um elemento, eu já vos mostrei isto em mais modelos, que servia para canalizar o ar, porque nós temos uma saída de ar ali no pilar B, para os ocupantes de trás. Ele vinha por aqui, era canalizado nesta zona, aqui, ok, temos aqui, e depois entra ali para a zona do pilar B, portanto, flui por aqui. Era também algo característico de outras berlinas, eu creio que vos mostrei isso, provavelmente foi na Mercedes, com o W220, já não me recordo bem. Pronto, este aqui não tem vidro duplo, mas o vidro até é espesso, provavelmente em opcional ou em outras versões. Temos ainda aqui um catafocos, isto é para quando abrimos a porta percebermos que está aberta, mas numa zona também não tão comum, eu diria. E é isto, a porta ainda tem aquela mola acessória, sente-se mais poderosa, ok? Ela para onde eu quiser, vejam isto, sente-se maciça mesmo, incrível. E, isto provavelmente era um opcional, que aqui temos o nosso soft close doors, que é assim até bem agressivo a operar.
tanta coisa só numa porta. Reparem aqui, um detalhe característico dos S65, na zona do espelho. Em tempos houve alguém que me disse que isto ficava assim pela velocidade. O vento cortava isto, era muita velocidade, o vento cortava e isto ficava com este formato. Reparem no nosso encosto de cabeça, numa altura em que também, lá está, começávamos a ter mais e mais ajustes. Reparem nisto, só nisto. Isto é manual, mas é muito simples de operar. Isto para onde nós quisermos. Podiam ajeitar isto à vossa cabeça para ficarem o mais confortável possível neste S65. Vejam. Ei, que fantástico. E isto é mesmo muito interessante, eu já experimentei tudo. É incrível, em viagens longas então. Outra coisa pioneira neste S65. São várias, vocês estejam atentos. Travão eletronicamente assistido. Não tínhamos travão de mão, não tínhamos aquilo que a Mercedes utilizava, de pé e tal. Era aqui, um botãozinho. Este E65 já utilizava. Eu não sei se vocês estão a perceber tudo o que caracterizava ou compunha este carro por comparação a um E38. Quando eu trouxer um E38, vocês vão perceber bem. Isto é mesmo maciço, pá. Isto a operar é incrível. Sente-se mesmo forte, dá confiança, segurança. Pronto, aqui o painel de porta, isto é também tudo macio em todo lado. Pele, aqui em baixo também com o tecido no interior. Temos a madeira, em praticamente todo lado. Lá está, mais uma vez, numa altura em que os fabricantes não se poupavam. Aqui o típico cinzeiro, destas berlinas, aqui o botão para os vidros. E pronto, sendo este o normal, vejam o espaço que eu tenho aqui. Pernas, eu tenho 1,76 m, em cima da minha cabeça tenho isto, portanto, espaço não é problema absolutamente nenhum. Neste Série 7, temos então aqui a nossa saída de ar, como eu estava a dizer, no pilar B. Este elemento também temos nesta zona do pilar B, não é só nas portas, portanto, percebam isto tudo. Zona da consola, aqui ainda podíamos ter, este não tem, os isqueiros, pronto, tudo isto se calhar seria opcional. Ainda que não tivéssemos aqui um ecrã para controlar temperaturas e tal, podíamos selecionar o ar mais quente ou mais frio e direcioná-lo, portanto já tínhamos isso. Temos porta-copos aqui em baixo, o W221 utilizou uma coisa muito semelhante a esta também. E então, aqui, pois os bancos não sei se podem ser rebatidos ali por trás, mas lá está, aqui depois faz bastante diferença para, por exemplo, um long wheelbase, podiam baixar esta consola, tinham os ajustes dos bancos, inclusive aquecidos, ventilados, podiam ter isso, e memória, que não é nada comum aqui atrás, podiam ter neste S65, era tudo na zona da consola do meio, podiam ter depois cortinas também, aquela, tudo e mais alguma coisa. Aqui só temos lá atrás, portanto, todas essas coisas eram opcionais e talvez específicas de uma carroceria, sendo a curta ou a longa. Eram estes elementos que eu estava a dizer que aqui estão, de facto, com um aspecto, a zona dos plásticos, isto vai saindo e tal, nestas zonas aqui laterais, mas no geral, mesmo os estofos aqui em pele, neste tom de cinza, estão até interessantes. Ainda podiam, neste caso, baixar o apoio de braço, ok? Temos aqui com um espaço de arrumação e não tem só um espaço de arrumação, tem um botãozinho aqui que serve para controlarmos o encosto de cabeça, subir ou descer. Eletrónico, ok? Temos aqui, bem interessante. O nosso ski hedge, neste caso, não temos. E depois era aquele elemento que eu falava, a madeira. Pá, isto é mesmo, mais uma vez, completamente específico deste S65. Temos uma zona de madeira, um elemento aqui atrás, ao pé da zona da cortina, tudo em madeira. Dá de facto aquele aspecto requinte, de luxo, pá, brutal. E este carro, pá, eu faço ideia mesmo, quando isto foi lançado, tinha tantos elementos, tanta coisa, que nós olhávamos para isto e percebíamos, epá, isto é mesmo um carro luxuoso, um carro diferenciado. Bom, depois podíamos gostar ou não, mas de facto é impactante, praticamente tudo aqui. Este carro, que está praticamente a fazer 20 anos, faz agora. Quer dizer, quando eu colocar o vídeo já não sei se fez ou não, mas é do mês de agosto. E portanto imaginem, 20 anos praticamente, neste S65. O puxador de porta também é tão específico, o próprio design e ele a operar. Pá, são 20 anos neste carro. Eu creio que ainda não vos disse, esta unidade é nacional, 2004, lá está, de agosto, e tem praticamente 300 mil km. Praticamente 300 mil km. Pronto, claro que tem um ou outro elemento que acusa desgaste, principalmente nessa zona dos plásticos e tal, mas no geral, mesmo por fora, a carroceria está fantástico. Mais uma vez, a forma como mantemos as coisas, tratamos as coisas, e aqui, claro que é um carro que necessita de cuidados, de manutenção, de tudo isso. Não é só comprar este carro, como a malta acha, e temos tido algumas discussões destas, não, é claro que o valor deles hoje em dia é bem mais tentador, mas é comprar e sustentá-lo ainda, portanto, para manter isto como deve ser.
Porque não deixa de ser um BMW Série 7 ou um Mercedes Classe S, um modelo de topo de gama, carregado de tecnologia, de uma série de coisas, muitas coisas elétricas. Mas é de facto isso. Aqui o volante é também bem específico o design, é talvez das coisas que eu não gosto tanto. É grandalhão, o design em si, a zona da pega não é tão... Pá, não é assim muito agradável, sinceramente. Também tem que se lhe diga, mas isso já vos vou abordar quando formos conduzir. Nos botões e tal, coisas únicas também. Pronto, e aqui são os nossos estofos, poltronas autênticas, piso de suspensão fenomenal também. Eu tenho 1,76 m, pronto, nem vale a pena falar aqui de espaço, é incrível, vejam isto aqui como eu estava a dizer. Faz mesmo a forma. Quando eu ligo tudo, isto vem tudo à nossa posição, o volante, como vos disse, tudo elétrico, com as memórias. E é essencialmente isto. Aqui ainda tínhamos o nosso porta-luvas e aqui mais um local para colocar os CDs. Podíamos clicar aqui no botão. Tínhamos vários, aqui nesta zona também, lá atrás para o GPS. Contemplem a nossa madeira, incrível. Eu gosto muito deste tom, brutal. Tudo com a nossa pele em todo o lado, como eu vos indiquei. E o quadrante também tem que se lhe diga. E por comparação, mais uma vez, ao do E38, era de facto bem diferente. Mas é isto, provavelmente até existem mais coisas, mas o vídeo já vai muito longo. Vamos dar uma voltinha com ele, vamos perceber como é que se comporta. Este que é um 730D, não é assim nada especial, se calhar um bocadinho mais comum, mas como eu vos indiquei, o que interessava mais era passar aqui a história, todo esse enquadramento, e portanto, isso é que é mesmo muito interessante e muito específico, tratando-se este de um S65. Reparem aqui nesta consola, temos as luzes e tal, mais ou menos comum, mas depois tínhamos aqui este espelho, com luz também. Nós costumávamos ver isto em algumas berlinas, mas era um espelho para cada um. Por exemplo, a Mercedes utilizava, eu mostrei-vos isso. Aqui tínhamos este central. Não sei se depois poderíamos ter mais do que um, eventualmente na versão longa, mas isto estava para colocar numa data de posições, vejam. Isso é que é talvez mais específico deste, vejam. Interessante também. E isto é a dianteira do nosso S65. A dianteira um bocadinho lateral, também bem específico, mas talvez um pouco mais consensual. Isto já tinha aqui uma abordagem aos Angel Eyes, também diferente para o facelift, e lá está, também gosto mais da dianteira do facelift. Aqui com os limpa-faróis, este grupo óptico muito específico, com isto aqui em amarelo ainda, circular, as nossas luzes de presença, talvez diurnas, os sensores de estacionamento. Vocês também já podiam ter isto com um cruise control adaptativo, mas isso já era mais ou menos conhecido, por exemplo, do W220, com o Distronic. Mas já tinha de facto aqui bastantes coisas. Estas jantes são específicas também deste modelo, neste caso são de 19 polegadas, eu gosto bastante, são bem clássicas, não é? Vocês ainda podiam ter isto com os piscas em laranja, antes do facelift, ok? Era talvez mais old fashion, mais clássico, eu gostava mais assim tudo em prata, parecia um bocadinho mais moderno, não é? Pá, e é essencialmente isto. Aqui a moldura à volta dos vidros, como vos disse, este não tem vidros escurecidos, por acaso não sei se vos disse ou não, nesta altura não era assim tão comum, eu gosto de ver isto. Os espelhos pequenininhos também tinham uma particularidade, quando nós fechávamos, eles recolhiam para cima, era muito específico também, praticamente tudo era específico neste carro. Aí é bem, isto hoje é um vídeo, nem sei, mas é assim, há muita coisa aqui para se falar, é um carro importantíssimo. E eu quero que vocês percebam o enquadramento e depois a comparação com o que temos hoje em dia e com modelos desta época. Isto é que é fenomenal, para depois recuperarem todas as reviews e compararem tudo. Aqui também já tínhamos sensores de estacionamento, sim. Depois víamos a imagem no sistema de infotainment, no nosso iDrive, e percebíamos pela cor, a distância. Esta barra típica também deste Série 7, lá está, tudo isto acabou por ser um pouco polémico, mais a zona da integração da mala, eu creio. E a abertura também tem mais ou menos que se lhe diga, porque não é no logo. Nós temos um botãozinho aqui por baixo, clicamos nesse botãozinho. É lá. É elétrica. E são cerca de 500 litros de capacidade, o que é de facto mais do que suficiente. E tratando-se de uma berlina destas, é relativamente comum, ok? Por baixo ainda podíamos levantar isto e temos pneu suplente, sim. Numa altura em que era relativamente comum e normal os fabricantes utilizarem pneu suplente. Não sei o que é que aconteceu depois, deixou de ser normal. Se calhar acabaram os furos, não sei. Pronto, temos o nosso trolley para percebermos. E já agora vamos testar o Child Safety, mas antes disso não podia faltar o nosso kit com as ferramentas. Ainda temos aqui algumas. Muito bem arrumado, muito característico. Se nós levantarmos, ainda temos aqui mais, exatamente, ainda temos ali mais ferramentas. E se eu não estou em erro, exatamente, isto tinha aqui o desenho de um carro
E o carro que estava aqui desenhado, cravado, era um E46. E acho que era transversal para todos os modelos. Portanto, num E65 temos aqui um desenho de um E46. Não deixa de ser curioso. Pronto, fechamos isto. E então agora vamos testar o Child Safety para irmos dar uma voltinha com ele. Não percebi se era suposto ou não parar, mas ela agora está a descer e fechou. Muito interessante isto. Acho que não era suposto ela parar, se calhar não tinha esse mecanismo, só abrandou e como eu retirei os braços, acabou por fechar. Empedrado, paralelos, lombas, buracos, depressões, não se passa nada aqui. E isto é muito bom para ruídos, parasitas, tudo. Não existem. Num carro com praticamente 300 mil km. É que não existem, não estou a brincar. E temos tanta coisa, aliás, é normalíssimo termos carros atuais que saem agora para o mercado novos. A chocalhar já por todo lado, porque lá está, os materiais são piores, mais plásticos. Mas só isto. Não há nada, não estou a brincar. De facto é notável, absolutamente notável. Vamos fazer mais uns paralelos, porque de facto neste carro não se passa nada. Bem, aqui dentro, este volante, como eu vos tinha dito, é talvez dos elementos que eu menos gosto e de facto para extrair dinâmica de condução, ainda que não seja bem o caso, não é tão interessante. É disforme, é grande, é esquisito. Isto aqui, se vocês estão a perguntar, estes botõezinhos, temos também atrás, nesta zona, é para fazer troca de caixa. Isto é muito interessante porque estes dois aqui da frente funcionam para reduzir, estes aqui de trás para aumentar. Mas lá está, as típicas patilhas são naturalmente mais práticas, o que reconhecemos hoje em dia, e nas típicas patilhas de hoje em dia, eu tenho que ir aqui com a navegação para ver para onde é que vou, por norma, praticamente sempre, a do lado esquerdo é para reduzir, a do lado direito é para aumentar. Mas, aqui, como ambas fazem o mesmo, eu posso, aliás, já fiz isto, e é bem interessante, eu já vinha a pensar nisso, eu posso utilizar somente a do lado esquerdo para reduzir, vou meter agora, por exemplo, reduzir, segunda, e a do lado direito para aumentar, atrás, aumentei. Portanto, no fundo posso utilizar só estas, e assim conduzo isto como um carro normal com as patilhas convencionais, é engraçado. Portanto, temos de facto isso aqui para operar a nossa caixa, já lá vamos à caixa, e depois o volante ainda tem mais alguns botões, aqui comandos de voz, também não era assim tão comum, mas isto também dava um bocado de barraca nesta altura, com o nosso iDrive, eu lembro de ver uns vídeos sobre isso. Aqui para aumentar, telefone já, este botão que está aqui em baixo, ao lado das setas, era para selecionar uns favoritos, isto também não era nada comum na altura, nos modelos. Este carro, é que eu estou mesmo a perceber aqui de muita coisa, mesmo considerando o W220, que já introduziu algumas, este tinha mesmo muita coisa absolutamente pioneira, a estrear. Foi de facto um avanço tecnológico, uma coisa abismal. Abismal! Incrível, pá! Tem todo o mérito, é um carro de respeito. Pode não se gostar, criticar, achar nada consensual, lógico, bem polémico, mas efetivamente é um carro de respeito. E o de cima é para alterar no fundo uns modos de condução. Temos o S de Sport, altera aqui o mapeamento, notamos principalmente aqui no comportamento do carro, parece que fica mais agressiva, a querer mais acelerador. O M para operar a caixa, o nosso manual, e o Drive, normal. Portanto, é essencialmente isto, agora estou no normal. O nosso quadrante também era específico, e este quadrante era claramente mais evoluído também, por comparação principalmente ao E38, já não era completamente analógico, era bem característico, eu até gosto. E por baixo tínhamos tanto do lado esquerdo do velocímetro como do lado direito do conta-rotações, dois ecrãs. Esses ecrãs, isso é muito interessante, controlamos com esta patilha que está aqui, mais uma vez na nossa coluna, temos muita coisa aqui dos vidros, aqui do cruise control e tal, mas é muito engraçado isto, porque isto tem aqui dois botõezinhos, o típico BC, o local do BC das informações da BMW, mas a de cima, e é giro porque aquilo tem o desenho do quadrante, e na de cima ele aponta para o do lado direito. Portanto, percebemos que a de cima controla as informações do lado direito, do conta-rotações. A de baixo controla a do lado esquerdo, do velocímetro. Aquilo simula mesmo o quadrante, é muito giro, eu adoro estes detalhes. E, portanto, do lado direito podemos controlar, por exemplo, consumos, dá-vos ali a velocidade média, os quilómetros do carro, enfim, podem ver, controlar isso tudo. Neste momento estamos a fazer 9.5. Quando eu fui buscar o carro, estávamos a fazer 8.6. Pá, sinceramente, 8.6 é claramente interessante, considerando o peso, o tipo de carro, o bloco,
9.5 se calhar já é um bocadinho mais exagerado, ainda que não me surpreenda, mas lá está. Estive a gravar, é normal. Mas eu acredito que isto, e lá está, este carro, imagina, ia bem este carro, aí uma viagem pela Europa nisto. E em autoestrada, 120, 130. Isto, eu quando peguei no carro e estava cheio, estava-me a dar uma autonomia que rondava quase os 900 km, portanto, típico diesel, muita autonomia, é brutal. E ainda continua a ser. E do lado esquerdo do velocímetro podem controlar, lá está, a autonomia. O que é que temos também no depósito de litros? isto é engraçado. E a autonomia, também já se foi perdendo hoje em dia essas coisas. Ai, adoro isso, sinceramente. E é essencialmente isto, o carro tem um conforto de condução parvo, sempre estável, extremamente confortável mesmo, os stopps, lá está com todos estes ajustes, são mesmo muitos. Aí é belíssimo, é uma experiência belíssima. Vamos falar do bloco, pronto, claramente não é aqui o que mais me atrai, mas pronto, para quem faz quilómetros, consome quilómetros, isto era claramente o mais interessante, aos 40, vocês também podiam ter isto com V8, que era até bem menos fiável, diz, por comparação ao V12. Eu creio que o V12 desta altura foi também o primeiro V12 de produção em série com injeção direta. Acho que era aqui um V12 mais específico, do 760, adorado. Um LI. Pronto, este aqui utiliza o mais convencional, mais popular, mais famoso, 3 litros, 6 cilindros em linha, típico da BMW. Neste caso debitava este 30D uns 231 cavalos, 520 Nm, pronto, os binários já sabemos que é bastante tratando-se de um diesel, e aqui o carro sente-se de facto essa força. A resposta é um bocadinho tardia, a entrada dele demora um bocadinho até responder, notamos mesmo bem um grande poço, talvez um grande delay, mas assim que responde ele até, lá está, um 3 litros, 6 cilindros, ele tem pulmão, isto depois vai por aí afora e esgota bem o quadrante, se calhar, quer dizer, eu acredito que isto ande bem. Considerando que já tem praticamente 20 anos, quer dizer, percebam tudo isto. Mas pronto, claramente que se sente talvez algo pastelão, provavelmente, considerando o tipo de carro. Eu não sou grande fã destes blocos nestas carrocerias, já sabem, aconteceu mesmo na Mercedes por aí. Mas acho sempre, e quando experimento BMWs e depois por contraste aos Mercedes, acho sempre que, principalmente nestas motorizações aqui a diesel de base, que os BMWs têm mais genica. Parece-me, que 7 com classe S, isso é interessante. Talvez mais pulmão, mais garra. Pronto, tração traseira, típico BMW, e neste caso aliado a uma caixa sequencial de 6. Pronto, também não é absolutamente formidável, mas é o que se podia ter. Como vos disse, podemos alterar isto, portanto, mas não é má. Quer dizer, nós podemos ainda brincar com esta caixa. Era a típica caixa desta altura, mais raçudas, mais lentas. Pronto, já sabe, o compromisso não era brilhante, mas era ok. É essencialmente isto. Nós ainda podíamos, eu tentei, só consegui uma vez. Esquisito o comportamento. Também no nosso sistema de infoentretenimento, no nosso iDrive, a desligar, desativar o DTC, que era o Dynamic Traction Control, o nosso controle de estabilidade, que era muito mais simples se tivesse um botão, mas aqui não. Aqui a BMW colocou no nosso sistema, temos que ir aqui também ao iDrive. É um bocado chato. Eu desativei, eu consegui atravessá-lo uma vez, mas depois disso não consegui mais. Tranca, não me deixou mesmo. Não sei se há aqui algum truque, mas eu creio que não. Lá está, não dá para explorar tão bem, se calhar tratando-se de um BMW, mas também é um 30D, portanto, e nesta carroceria não é tão suposto. Isto é mesmo um estradista, é isto que ele quer. Autoestrada, comer quilómetros, com conforto. Imaginem isto a sair ali 2002, 2003, pronto, este é 2004, mas tanto faz. Com tudo isto, é que era mesmo muita coisa que caracterizava este carro. É incrível mesmo, sinceramente. Imaginem. Aí eu sempre quis trazer este carro. Adoro este S65/S66. Portanto, foi aqui para vos passar esta experiência. Mais um para completar a linhagem. Foi um vídeo gigante, mas um vídeo extremamente completo, ao estilo JM Reviews. De facto, para quem gosta de automóveis, para quem sabe apreciar tudo isto e para quem quer consumir este conteúdo, quer ficar a conhecer tudo e principalmente da história. Portanto, está aqui. Agora vamos tentar trazer mais modelos anteriores e também da concorrência e tudo e mais alguma coisa. Estamos na busca e vamos continuar. Vou colocar aqui no nosso S, no Sport, desligar aqui o ar-condicionado e vou só pisar aqui um bocadinho para vocês escutarem um pouco. Agora, resposta, lá está, e lá vai ele. E a partir daqui temos pulmão, temos garra, temos resposta. E temos. É que nota-se bem, estes carros querem é isto, é a velocidade. Estes carros não gostam de andar devagar. É transversal estas berlinas, estes blocos. Isto quer é andar. Andar, autoestrada, para cima dele. É o que ele quer. É isto. É aqui o habitat destas berlinas.
e funcionam na perfeição. Portanto, pá, acho que não há assim muito mais a indicar. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam no nosso blog jmreviews.pt, página no Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Já estamos com 9.4. Pronto, agora se eu fosse devagar isto iria baixar bem. E é esse o pressuposto também. Vejam-me isto aqui, cabeça. Estes ajustes todos. Isto é um bocado chato, um bocado complexo. Eu notei de facto que este carro operava por fases. Era várias fases para cada coisa. Era de facto assim um bocadinho chato, não é? Mas muito específico, extremamente específico. E é isso que lá está, lhe dá carisma, personalidade, caráter. É isso que caracteriza muito este S65, não é? Altamente controverso, mas altamente especial talvez. Por isso mesmo. Ai, eu adoro, eu sou fã disto. Espetáculo mesmo. Mais um checklist.